Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é cientista político, sociólogo, arquiteto, faz o trabalho de xamanismo crítico na Pax há mais de 30 anos e hoje ele vai estar falando sobre o Festival de Azala, um dia tão especial, super quente aqui em São Paulo, graças a Deus. Apesar de eu já me garantir aqui com a minha blusa, porque tá um vento meio frio, né? Vamos aguardar o Bueno entrar para que a gente possa estar então conversando. Oi, Ricardo Pastore, oi, todo mundo que está aí com a gente, Norma. Vamos colocar o Bueno tão agradável e maravilhosa. Anjinhos da Technology, please. E aí, Buenite, tudo bem? Eu tô, e você, como Tudo está? ótimo. Feliz Azala. Feliz as aulas. Sumiu o som? Não, eu parei de falar para você começar. Você está me vendo, não? Tá. Pensei que você ia falar alguma coisa, fiquei esperando, fiquei Eu aguardando. vi, eu Mas vi. então, já que nós demos feliz as aulas para todos, né? Vamos começar então com a nossa oração para o Arcanjo Miguel, pedindo a proteção para todo o nosso querido e amado planeta Terra, para nossa família terrena, para todos aqueles reinos que estão nesse momento no rio da vida com a gente, os elementos que nos compõem, os elementais da natureza, todas as ordens, irmandades, todas as fraternidades, as escolas e todos aqueles que naturalmente nos colocam à disposição, com toda a sua humildade, aquilo que nós precisamos para nos desenvolvermos e evoluirmos segundo aquilo que nós mesmos solicitamos e nos propusemos a fazer. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar em nosso coração e vamos pedir para o Arcanjo Miguel a sua proteção e a segurança para todos nós. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar-nos a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia, e que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do Festival de Azal. Todos nós sabemos que existem 12 luas cheias durante o ano e, precisamente, nós temos 3 grandes luas cheias nessa performance de 12, que nós chamamos essas 3 luas cheias de festivais. Como todos nós sabemos, a primeira lua cheia,
que é importante é a lua cheia de Áries. A lua cheia de Áries lembra a Páscoa. E ali, o grande ser que trabalha com todos nós, através da energia do Pai, é o querido e amado Mestre Jesus, através da chama azul. Então, nós temos ali a presença do Pai Divino, que é, então, feita através do seu Filho maior, o Mestre Jesus Sananda, que hoje é um dos instrutores planetários junto com o Mestre Kutumi. O outro festival, que vem na sequência, é o Festival da Lua Cheia de Touro. E a lua cheia do Festival de Touro nós chamamos de Festival de Vesak. A lua cheia, então, de Touro, nós comemoramos ali a presença do Senhor do Mundo, o Senhor Gautama Buda, que ali na lua cheia de Touro, exatamente no seu plenilúnio e na lua de Escorpião, ele apresenta a sua data de nascimento, a sua data de iluminação e a sua data de passagem desse mundo para um outro mundo. Então, ali ele mostra todo o seu poder da presença e das bênçãos que ele traz para o nosso querido e amado planeta Terra, para toda a humanidade e para todos aqueles que estão no processo de desenvolvimento e evolução espiritual, com a sua presença física no deserto de Gobi, aos pés do Himalaia. Ali, através, e ele vem de Shambhala, ele se apresenta para nós, ele que é o maior governante do governo oculto desse planeta, o lugar que ele assenta hoje já foi de Sanat Kumara, desde o dia 10 de janeiro de 1956. Então, o mestre se apresenta, ele figura no deserto de Gobi, como nós já explicamos anteriormente desse festival, e ali, então, através do plenilúnio, ele abençoa todo o planeta Terra. E o terceiro festival mais importante, que vem na sequência, é o Festival de Azala, que é justamente na lua cheia de Gêmeos. Geralmente é nessa lua cheia de Gêmeos, na lua de Sagitário. Quando se dá e estabelece essa lua, então nós estamos diante do Festival de Azala. E o que é o Festival de Azala? O Festival de Azala é uma cerimônia feita pelo Cristo cósmico. Quem é o nosso Cristo cósmico? É o Senhor Maitreya, do raio dourado. Ele é o nosso Cristo cósmico e ele, nessa oportunidade, ele faz o primeiro discurso que o Senhor Gautama Buda fez, ele passa então a fazer na íntegra, lembrando esse discurso para toda a humanidade e da sua importância para isso. Mas, no fundo mesmo, tem um outro significado. Além de ser proferido o primeiro discurso do Senhor Gautama Buda, também é comemorado o Dia Mundial da Invocação. E quando nós falamos o Dia Mundial da Invocação, nós estamos falando também do Dia Mundial da Grande Invocação. A grande invocação que todos nós fazemos e que celebra, assim, o Festival da Humanidade, ou o Festival da Boa Vontade, ou, para alguns também, o Festival do Espírito Santo. Já que o primeiro festival é o Festival do Pai, pelo raio azul, o segundo é o Festival do Filho, que é pelo raio dourado, e o terceiro festival é exatamente o festival que nós chamamos do Espírito Santo, entre os raios cor-de-rosa e dourado. Essas duas cores se fundem, que são as cores do Espírito Santo, que hoje nós temos ali, então, os três manus principais. Os três manus são o primeiro do raio azul, né, o Manu e o Senhor Mestre
Vaivasvata, o segundo, o dourado, o Lorde Maitreya, que é o nosso Cristo cósmico, e o terceiro é através do raio rosa dourado, que é através do nosso Mahashohan. O nosso Mahashohan, nessa oportunidade, é o mestre Paulo Veneziano. Muito bem, uma vez que nós temos esses 3 festivais bastante claros, e durante essa sequência, até o ano que vem, quando se encerrará com a lua cheia de peixes, nós estaremos passando por mais 9 luas cheias, e cada um tem a sua importância, mas não tanta importância como tem esses 3 primeiros. Lembrando também que nesse festival nós estaremos fazendo um festival da reconstrução planetária. E essa reconstrução planetária, através do Festival das Alas, através da cerimônia do senhor Lorde Maitreya, o nosso Cristo cósmico, ele apresenta todo um trabalho para esse desenvolvimento. Aqueles que estão acostumados e frequentam as nossas vivências aos sábados, todas elas coordenadas e orientadas pelos seres de luz, e principalmente pelo querido e amado Mestre Saint-Germain, sabe que nós estamos dentro, praticamente, dessa ordem de reconstrução, através dos novos servidores mundiais, aonde toda a nossa programação está envolvida agora para um salto do despertar da consciência crística. É onde, praticamente, o Festival das Alas se aloja para que a gente possa ter essas constituições bem claras do nosso dever. O Festival das Alas, na verdade, ele trabalha não só os filhos da luz junto a esse festival, mas também e principalmente todos os resultados e resultantes desse trabalho de desenvolvimento e evolução, não só individualmente, mas também coletivamente, ou chamado também de consciência de massa, para que o próximo passo, que seja a consciência crística, ela esteja em pleno desenvolvimento na recuperação e na reconstrução amorosa e doce da nossa grande mãe natureza. Essa mãe natureza também é chamada de mãe do mundo, a mãe do mundo, que é esse espírito que o festival de Asala traz como retorno, já que nós passamos pelos festivais da Páscoa, passamos pelo Festival de Vesak, e nós encontramos hoje, através do plenilúnio que aconteceu às 10 horas e 59 minutos do dia de hoje, nós estaremos festejando nos próximos 3 dias esse festival. Lembrando que cada um desses 3 dias do Festival das Alas também tem o seu significado. Vamos fazer, então, aqui agora, uma invocação ao querido e amado mestre Maitreya, para que ele assuma as coordenações dos trabalhos para esses próximos 3 dias ou 72 horas, como nós também chamamos. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar no nosso coração, através da nossa chama rosa, lembrando, né, que a chama trina, nós temos 3 cores: azul, que é o Pai, o dourado, que é o Filho, e o rosa, que é o Espírito Santo. Tá certo? São 3 chamas de características que nós chamamos. E a rosa, ela ainda tem mais 4 raios, que se juntando os 3, ela performa-se. O raio branco cristal, o raio verde esmeralda, o raio rubi dourado e o raio violeta. Esse raio sozinho, então, ele é chamado de um raio de inteligência e de atividades, e tem um supervisor, né? Assim como no raio azul nós temos o mestre Almória, no raio dourado nós temos o mestre Lanto e Confúcio, nós temos no raio rosa o Mahashohan,
que é, na verdade, o mestre Paulo Veneziano. Ele supervisiona o rosa e esses mais 4, que são os raios de atividade com suas virtudes. Então, é muito interessante o trabalho do raio rosa faz junto a essa chamatrina. Então, hoje, aqui presentes, antes dessa invocação, já que nós vamos precisar da presença do Senhor Maitreya, nós vamos colocar as 3 chamas em performance, fazendo com que elas brilhem dentro do nosso coração físico, ali através da centelha divina, que é branca, é a luz branca, uma centelha branca, aonde as 3 se desenvolvem assumindo essa coordenação. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer a invocação ao grande Cristo Maitreya. Ó bem-amado Cristo Maitreya, avatar dos avatares, que a nossa chama do coração possa ser o nosso maior agradecimento pela participação desse momento cósmico em nossas vidas. Iluminai o nosso corpo mental com a sua verdade, purificando o nosso ser emocional com o vosso amor, a fim de que nós possamos expressar a nossa fé, a nossa certeza, a nossa alegria e a nossa vitória. Eu sou em vós. Eu sou em vós. Eu sou em vós. Vós sois em mim. Vós sois em mim. Vós sois em mim. Eu sou. Eu sou. Eu sou a vitória na terra. Eu sou. Eu sou. Eu sou a vitória na terra. Eu sou. Eu sou. Eu sou a vitória na terra. Muito bem. Uma vez a gente feito essa invocação, nós temos que lembrar que nós temos que fazer a diferenciação entre os festivais, né? Uma vez que o Festival da Páscoa é feito pelo Mestre Jesus, uma vez que o Festival de Vesak é feito pelo próprio Senhor Buda, mas com gerenciamento e a coordenação do Senhor Maitreya também. Mas nesse caso de Asala, o Senhor Maitreya, ele é o reprodutor dessa cerimônia. Ele produz essa cerimônia. E vocês se lembram que lá no Festival de Vesak, muitos representantes, muitos mestres, muitos seres de luz e até representantes aqui da Terra são convidados a participarem desse festival, nesse lugar encantado que fica ali aos pés do Himalaia, no deserto de Gobi, como foi explicado para quem assistiu, e para quem não assistiu, lembrem também que deve estar à disposição nas nossas mídias aquilo que nós falamos naquela oportunidade. E devemos lembrar que nesse festival as coisas não funcionam dessa maneira. Apenas alguns convidados são eleitos para ver essa cerimônia. E quem são esses eleitos que vão assistir essa cerimônia? São justamente os mestres ascensionados, principalmente os mestres do 1º ao 7º raio, como eu acabei de falar anteriormente. Se aqueles não pegaram, vamos lembrar e recordar. O 1º raio é o raio azul, que é regido pelo Chohan, é o Moria. O 2º raio é o dourado, que tem 2 representantes, né? Nós temos aí o mestre Lanto e o mestre Confúcio. E nós já explicamos por que o raio dourado tem 2 representantes também. O 3º raio é o raio rosa, que nesse Chohanato ele é representado pela mestra Rovena, atualmente. Ela é esse raio que já foi representado pelo Paulo Veneziano, o mestre Paulo Veneziano, que agora é o Chohan. Então, no lugar dele, como ele subiu alguns degraus, ficou a mestra Rovena. No 4º raio, nós temos o branco cristal, que é o Chohan, o diretor desse raio, né? Chohan representa a palavra diretor, é estabelecido pelo mestre Serapis Bey, o mestre Serapis Bey.
No quinto raio, nós temos o verde esmeralda, que é representado pelo Chorran, mestre Hilarion. Depois nós temos o rubi dourado, o raio rubi dourado, o sexto raio, que é coordenado pela mestra Nada, que foi companheira do mestre Jesus, Maria de Madalena, ela recebe o nome de Nada, que é onde o mestre Jesus era o Chorran desse raio. Ele subiu de posto, então a sua companheira exerce essa função agora atualmente. E no sétimo raio não poderia ser outro senão o querido e bem-amado mestre Saint-Germain. Então, todos eles estão presentes com as suas almas gêmeas, representadas também, e mais alguns convidados. O Festival de Azala é, na verdade, celebrado na residência, ou seja, na casa do senhor Maitreya, aonde ele, ali como Cristo, cósmico e representante de todo o governo oculto, ali a sua residência, a sua morada, fica também aos pés do Himalaia, muito perto da cidade sagrada e iluminada de Shambhala. Ali, todos os membros da grande fraternidade branca, e principalmente esses mestres, é que vão estar à disposição para assistir e manter com a sua energia e vibração o Festival de Azala, aonde todo mundo físico, nessa oportunidade, não participa. Eles participaram de Vesak. Agora, aqui, eles não participam, porque não podem ser feitos convites a nenhum visitante. Então, nesse processo, o senhor Maitreya costuma sentar-se num banco de mármore branco, colocado à borda do seu terraço, da sua casa, ali num lugar bem ameno, aonde todos possam estar vendo e assistindo a sua celebração. E ali, então, a fraternidade branca permanece totalmente agrupado em um jardim, um pouco logo abaixo, vamos dizer assim, desse átrio, desse banco e desse alpendre aonde o senhor Maitreya está fazendo a cerimônia. O senhor Maitreya, então, faz a recitação daquele grande sermão. Tudo isso feito em meia hora. E ali, com inarrável beleza e simplicidade sonora do idioma Pali, que é o idioma original daquela região. Então, tudo ali é feito como se nós estivéssemos assistindo o senhor Gautama Buda fazendo esse sermão na sua primeira vez. E ali, entretanto, a presença dos presentes que estão ouvindo, naquela língua aonde nasceu aquele sermão, todos os adeptos, todos os seres de luz da grande fraternidade branca, que são ascensionados e fazem parte do agrupamento desses 7 raios, estejam eles aonde estiverem, escutam na sua própria língua de origem do local de onde vieram. Né? Todos nós sabemos, por exemplo, que o querido e amado mestre Saint-Germain vem de Urano. Né? Ele é representante desse planeta e dessa energia, né? Onde a presença de aquários é muito forte. Então, esse sermão, ele escuta na sua própria língua, como se eu tivesse lá e pudesse estar lá, escutaria ele na língua portuguesa. Então, esses adeptos, esses apóstolos, vamos chamar assim, esses seres de luz que estão lá, cada um vai escutar na sua melhor língua de entendimento aquele sermão, diferentemente daquilo que ocorre no Festival de Vesak, quando ocorre ali nas bases da Cordilheira do Himalaia, o número de peregrinos, né, o número de discípulos, aspirantes, visitantes, é diferente, porque ali cada um vai ouvir de acordo com seus sentimentos, sejam eles cineticamente ou telepaticamente, a sua voz, o entenderem da cerimônia através do seu coração e da sua mente. Diferente do que está acontecendo agora no Festival de Azala, onde isso é reproduzido verbalmente.
onde isso é reproduzido verbalmente. Nós devemos lembrar também que qual é o teor, vamos dizer assim, desse discurso que o mestre, o Lord Gautama Maitreya, está fazendo nessa oportunidade. Ele está reproduzindo, na verdade, as 4 nove verdades e também o plano de ação óctuplo, que o senhor Gautama Buda desenvolveu durante todo o seu período de meditação antes da sua iluminação. Porque todos nós sabemos que ele se pôs aos pés de uma figueira enorme e frondosa, chamada de Bodhi Tree, aonde ele ali, em meditação, ele descortina o que é que a humanidade tem que fazer para ir buscar a sua iluminação e a sua ascensão. E logo após, na volta dessa sua meditação, ele, mais 5 discípulos, recebe esse sermão, e esse sermão é levado para muitos lugares, principalmente na Ásia, né? Principalmente no Oriente. A gente sabe que tem muitas estátuas, muitos templos dedicados a Buda naquela região, coisa que não aconteceu muito aqui na nossa parte ocidental, já que nós estamos vinculados mais à questão da energia da Páscoa, do Mestre Jesus. Mas lá naquela parte do mundo, isso é bastante desenvolvido, né? Então, nós temos que lembrar que esse discurso é baseado nas 4 nove verdades e no nobre caminho óctuplo, que foi desempenhado e mostrado pelo senhor Gautama Buda. Vamos lembrar exatamente desse percurso e quais são as partes principais desse discurso que o senhor Buda, o senhor Lord Gautama Buda nos ensinou? Bem, então, as 4 nove verdades são: primeiro, nós estaremos sempre baseados na tristeza e no sofrimento. Segundo, são as causas desse sofrimento. Terceiro, o fim desse sofrimento. E o quarto, o caminho que conduz ao fim do sofrimento. Ele pensa e mostra para nós que, fazendo esse discurso e mostrando o atalho, ele abre um portal que o sofrimento humano é a razão primordial de nós não podermos atingir a nossa ascensão e a nossa iluminação. Mas ele também mostra o antídoto disso. Ele mostra por que nós não conseguimos, em função de todo esse sofrimento e de toda essa tristeza que inclua cada um de nós através da nossa alma e do nosso coração, pegando principalmente os nossos corpos inferiores, né? O nosso corpo etérico, o nosso corpo mental, psíquico, o nosso corpo emocional, o astral, e o nosso corpo físico, o corpo da matéria. Então, ele tira esse véu, essa sombra que existe na nossa alma e nos nossos 4 corpos inferiores e abre um portal de luz dizendo: olha, nós temos 8 passos para cumprir para que nós possamos atingir a nossa iluminação e a nossa ascensão. O primeiro passo é a reta crença que nós devemos ter. A nossa reta crença, ela é baseada na nossa fé. Qual é a nossa fé? Não há possibilidade de nós andarmos vários caminhos ao mesmo tempo. O qual é a sua crença? Aonde você deposita a sua fé? Você tem que andar, estar pronto para esse caminho e ir em frente. O segundo passo é o reto pensamento. O seu pensamento tem que estar de acordo com a sua fé, com a sua crença. Você tem que estar alinhado com ela e ter foco, porque senão vai virar um turbilhão na sua mente de pensamentos e você não vai conseguir andar no caminho da sua crença e da sua fé.
O terceiro passo é da reta palavra. Então, vocês vejam bem que ele está alinhando a sua fé, a sua crença ao seu mental, depois ele liga o seu mental à sua palavra. Aí vem o quarto passo, que é a retação. Então, nós temos a crença, que é a fé, o pensamento, aí nós temos a palavra e depois nós temos a ação. Então, está alinhado os 4 primeiros passos de que nós devemos seguir, tudo baseado no primeiro passo. O quinto passo é o reto meio de subsistência, ou seja, o seu trabalho. No que o seu trabalho está sendo feito, que está alinhado com a sua crença, com a sua fé, com o seu pensamento, com a sua palavra e a sua ação. Ele está de acordo para que você possa continuar andando sem nenhum empecilho de preocupação da sua subsistência. Você está tranquilo nos dias de hoje, né, com seus boletos, com seus pagamentos, de acordo com os passos daquilo que você colhe, e você está colhendo com aquilo que você semeou. Então, esse é o quinto passo. O sexto passo é o reto esforço. Que esforço você está fazendo para que a sua subsistência ela esteja de acordo com aquilo que você necessita para continuar andando para a sua crença, para a sua fé, para os seus pensamentos, para as suas palavras e ações. Que esforço você está fazendo? Você está fazendo cursos? Você está se especializando? Você está automaticamente de acordo no caminho que você escolheu andar? Aí, no sétimo passo, nós temos a reta memória ou recordação. Veja bem, a reta memória ou recordação. Aí nós estamos falando do primeiro corpo inferior. Uhum. O primeiro corpo inferior não é o físico. O primeiro corpo inferior é o etéreo, é o corpo da memória. É o corpo da memória, das nossas recordações. Eu estou ligado, já que é o primeiro corpo inferior, eu tenho que estar ligado, vamos dizer assim, aos 3 corpos superiores. E o último do corpo superior, né, os 3 corpos superiores, nós sabemos quais são, né? A presença divina, eu sou, né? O corpo causal, que são todos aqueles raios que ficam em volta da presença divina perfeita, eu sou, e o terceiro representante é o santo ser crístico, do qual o mestre Saint-Germain gosta de chamar de eu superior. Esse eu superior é o elo com esse passo da memória ou da recordação. Por quê? Porque esses 3 corpos são praticamente corpos perfeitos, os corpos de luz. Então, quando você puxa para o primeiro corpo inferior, que é o corpo da memória, você estará ligado às suas recordações anteriores, ou de vidas passadas, ou do seu Dharma, ou do seu Karma, para recuperação nesse processo do discurso, que são os 8 passos dos aspectos para nós termos a paz interior, aonde nós estaremos alcançando a nossa iluminação e a nossa ascensão. E, por fim, o 8º passo é a reta meditação ou concentração. Foco. Foco. A meditação, ela serve como uma forma de criatividade e manifestação de todos os passos anteriores que a gente quer ver na nossa realidade. Ou através do foco, da nossa concentração, para que aquilo seja feita de uma forma perfeita, porque atingir a iluminação e a ascensão é a perfeição de uma das virtudes que está atribuída a um dos 7 raios. Exemplo, vamos supor que hoje nós estejamos, eu digo individualmente, estejamos sobre a égide do primeiro aspecto da luz trina, o azul.
Ali nós temos virtudes. Quais são as virtudes do raio azul? As virtudes do raio azul são a vontade divina, a fé, a coragem, a determinação, a disciplina, a força, o poder, né? Então, vejam que cada aspecto que tem os raios de atribuições e os raios de característica, nós temos virtudes neles. Se pegarmos uma dessas virtudes e desempenharmos bem uma delas e formos mestre numa delas, sabendo interpretar, tendo ali a concentração, tendo ali o fator da meditação, nós atingiremos então a iluminação e a ascensão. Por exemplo, no caso da concentração, é uma virtude do quinto raio. A concentração é uma virtude do quinto raio, usada muito por aqueles que estão a serviço da cura, que é uma das virtudes do quinto raio. Assim como é o conhecimento, assim como é a virtude, assim como é a prosperidade, a abundância, a fartura, a tecnologia. Então, se nós ali tivermos a postura e trazermos o raio verde esmeralda para nós e usarmos esse raio da concentração e colocarmos diante dos 8 passos, é bem coerente que nós possamos atingir a nossa harmonia e o nosso equilíbrio para alguma, vamos dizer assim, dessas virtudes do qual nós queremos nos especializarmos. Lembrando que o Lorde Maitreya, através do seu amor e do grande predecessor que ele teve, que foi, na verdade, o Gautama Buda, porque nós temos que lembrar que nesse lugar de Cristo cósmico, um dia quem esteve lá foi o próprio Gautama Buda, que hoje é o Senhor do mundo. E quem era o instrutor planetário era, na verdade, Maitreya. Então, nessa cadeia de evolução, quando alguém sai para assumir uma outra postura, uma outra função, um outro cargo, logo que fica vago, um outro pega e sobe. Lembrando que o planeta Terra está no caminho do meio. Toda a parte da iluminação crística, de evolução e de aspiração, ascensão e iluminação, é feita pelo raio dourado. Não que as outras pessoas, ou nós, ou a massa, ou a coletividade, não possa ser aspirado à iluminação e ascensão em qualquer um dos raios. Mas o planeta Terra está nesse. Por isso que lá no raio dourado, onde nós temos a base da pirâmide, e nós temos dois, né, o mestre Lanto e o mestre Confúcio, aonde também, como instrutores do mundo, nós temos dois, que é o mestre Jesus e o mestre Kutumi, que também são do raio dourado. Lembrar que o mestre Jesus, ele foi chorrando o sexto raio, do rubi dourado. Lembram do manto de Jesus, que tinha aquela cor vinho? Era o rubi dourado. Alguns dizem até que ele andava com uma pedra de rubi, o granada em suas mãos, representando o Shohanato e a misericórdia da sua devoção e da sua compaixão e do seu perdão pela humanidade, a qual foi o seu caminho. Mas no momento da sua ascensão, né, e que ele sobe aos céus, ele sobe pelo raio dourado e pelo raio branco, como todos têm que subir. E ele, como filho do Pai, ele que é filho de Deus, ele está nesse caminho, como todos os outros que subiram, têm que subir por esse caminho. Independentemente se foram forjados, ou ascensionados, ou iluminados em qualquer um dos outros raios. Assim como foi o Mestre Jesus, pelo raio número 6, pelo sexto raio. Né? Na época em que ele desenvolveu todo o seu trabalho de 2000 anos, na era de peixes. E hoje nós estamos na era de aquários, aonde todo esse trabalho vai ser feito pelo raio violeta. Né? Então, e nós temos aí como patrono nesses próximos 2000 anos, o querido e amado mestre Saint Germain. Então, nós temos que lembrar que hoje o Lorde Maitreya, ele faz um trabalho para a grande fraternidade branca, no qual ele, como Cristo cósmico, ele vai desenvolver toda a sua irradiação do raio dourado e do raio rosa
para que a humanidade possa receber as bênçãos e essas irradiações através da vontade divina, onde a vontade divina ela é expressa através da nossa consciência humana, redistribuindo em todos os segmentos da Terra tudo aquilo que é expressado socialmente, politicamente, economicamente, através do nosso meio ambiente, em todas as nações. Em todas as nações. Então, quando ele está fazendo esse discurso, ele está, na verdade, alimentando povos, raças, gêneros, ele está alimentando todos com seu amor divino, através de como ser um ser cósmico, aonde o seu amor incondicional é aspirado quando nós respiramos por todos no planeta Terra, né? Nós sabemos que os elementais e os reinos, bem como aqueles que são elementos, não têm livre-arbítrio, né? O único reino que tem livre-arbítrio é o nosso, é o humano. Mas cada um tem a sua forma de desenvolver e de evoluir. E nessa forma de respiração, o de exercer esse desenvolvimento e evolução que cada um dos reinos tem apropriadamente, é absorvida essa energia. E eles crescem, eles se desenvolvem, eles evoluem através desse festival, que é também chamado do Festival da Humanidade, ou Festival da Boa Vontade, ou Festival do Espírito Santo. Lembrando, então, que as forças de reconstrução de todo o planeta Terra, ele é baseado entre o primeiro e o sétimo raio, principalmente aqui na nossa grande fraternidade branca. Lembrando todos que aqueles que ainda não estudam a grande fraternidade branca, por favor, tenham que fazer, porque essas energias construtivas, elas são sintetizadoras de uma produção de transformação de tudo aquilo que nós fazemos teoricamente e que buscamos, através da teoria, da unidade, buscar essa relação de nós todos sermos um, de todos nós sermos um. Essa é a grande busca, né? Essa é a grande busca. Então, nós vamos sair da teoria e nós estamos passando para a prática, através de uma palavra de unidade, de conquista, buscando exatamente todas as raças, todas as nações, todos os aspectos que nós temos hoje no planeta Terra. Embora com muitas mazelas a respeito do que acontece na natureza, e nós estamos vendo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, aonde todos nós estamos empenhados com a nossa solidariedade aos irmãos gaúchos, buscando tudo aquilo que nós temos e repartindo com esses irmãos através da nossa busca de irmandade, para que nós possamos nos mostrar como uma única unidade, a nação brasileira. É isso que toda a fraternidade busca através do seu poder, desse novo mundo, aonde nós tenhamos que pensar igualzinho para todo o planeta. Nós teríamos que estar pensando aquilo que nós pensamos para o Rio Grande do Sul, para os nossos irmãos gaúchos, nós deveríamos estar fazendo para o planeta todo, sim, inclusive para todos os reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino, principalmente, huminal. Mas nós devemos fazer isso numa esfera mundial, a nível de todas as raças, a nível de todas as nações. Enquanto nós não tivermos essa unidade, o inconsciente coletivo permanecerá com aquela nuvenzinha escura ou cinzenta ainda em cima do planeta, aonde quer dizer o seguinte: vocês não conseguiram ainda performar a sua alma, através do seu coração, essa mesma solidariedade que às vezes nós temos na família, que às vezes nós temos com o Estado e às vezes nós temos com uma nação. Isso tem que ser expandido. Então, ali, o Senhor do mundo, através desse propósito direto e ligado
a energia do Cristo cósmico, ele mostra praticamente 7 caminhos. Eu estou vendo aqui que falta 15 minutos para eu terminar, que eu agora o meu relógio, que eu deixo aqui do meu lado, né? Senão eu começo a me entusiasmar muito e depois eu não consigo comprar o horário. Então, eu quero estabelecer que nós devemos estudar principalmente as normativas. E antes de terminar, eu vou passar o nome de um livro aonde todos terão as consequências para que o estudo e o conhecimento seja adquirido para nós podermos avançar também com a sabedoria. Muitos acham que a sabedoria vem com a experiência, mas ela tem que ser um congraçamento entre a experiência e o conhecimento. Senão nós não vamos ter condição de fazermos a busca pela sabedoria, que é uma das virtudes. E de que raio a virtude e sabedoria pertence? Ao raio dourado, que é o caminho do meio, aonde o Senhor Gautama Buda, o Senhor do mundo, se guiou e se transformou, sendo o maior nome e a maior função hoje do governo oculto do mundo. Ele se senta no topo dessa pirâmide, né? E ele foi e caminhou pelo caminho do meio, que é o caminho da sabedoria. Aonde ali também tem o discernimento, né? Ali aonde tem também a pureza, aonde tem a beleza e todo o resultante de paciência também. Então a gente tem que ver, a paciência é oriundo da paz com a ciência. Ela também faz parte do quinto raio, né? Então vejam só que a paz ela vem primordialmente do quarto raio, onde está o Serapis Bey, branco, paz, harmonia, equilíbrio, abundância, orações, todas as virtudes do quarto raio. Mas elas podem pertencer também a outros raios combinados. Aqui no caso, paciência, a ciência da paz. A ciência está no quinto raio, mas eu pego a paz do quarto e junto. E me torno um virtuoso na paciência. Eu tento ser um mestre da paciência. Conseguiu? Conseguiu. Quanto de porcento eu preciso ter para ser um mestre e receber a minha iluminação? 51%. E os outros 49% eu não vou precisar, não. Sei quando virar luzinha e for iluminado, ascensionado, você continua trabalhando lá onde você estiver para o planeta Terra, mas está iluminado. Mas está iluminado. Entendeu agora como é que funciona? E esses 51%, como é que eu adquiro? Simplesmente estudando o que é paciência e sendo paciente? Não. Você trabalha também o seu karma. Você tem que eliminar o karma que você trouxe. Todos nós trouxemos uma porcentagem de karma. A gente nunca traz 100. Alguns traz 10, outros traz 15, alguns traz 20, com obstáculos mais difíceis, com necessidades mais difíceis de abranger. Mas nós temos que eliminar. De que forma? Pode ser eliminada através do Dharma. O que é Dharma? É a energia positiva. E o Karma é a energia negativa. Eu tenho que substituir o que é negativo pelo que é positivo. E como eu consigo transformar a energia negativa com positivo? Fazendo com que as virtudes sejam preponderantes na nossa vida, eliminando tudo aquilo que é, vamos dizer assim, maléfico, que nós fazemos aqui e que não tem abrangência de vibração. Então, se eu me mantenho na paciência, é claro que eu vou adquirir um Dharma muito maior em tudo que estiver acontecendo do meu lado. Se alguém grita, eu tenho paciência, eu tenho tranquilidade, eu não vou me irritar. Eu estou me perfazendo, me desenvolvendo, evoluindo naquilo que muitos não têm paciência. Se alguém grita com você, você já grita de volta. Se alguém bate em você, você já bate de volta. E assim sucessivamente. Isso é falta de paciência. É falta de ser uma pessoa tranquila, calma. E nós sabemos, pelos ensinamentos do Mestre Jesus e seus exemplos,
que sem calma, sem paciência e sem tranquilidade, não se chega em lugar nenhum, mesmo que você esteja no fundo do poço. Então, nós temos que escolher as nossas virtudes, aonde nós vamos desenvolver as nossas batalhas, em favor daquilo que é positivo e não em favor daquilo que é negativo. Diante desses 7 passos que nós deveríamos desenvolver, todas elas são baseadas na vontade. Todas elas. Desde a primeira até o 7º passo, vamos dizer assim. Todas elas é a vontade disso, a vontade daquilo, é a vontade daquilo, é a vontade daquilo, até o 7º passo, que termina com a vontade de organizar. Dessa forma, então, nós estaremos sobre as energias do 1º ao 7º raio. Estaremos sobre essas virtudes, do qual nós deveremos nos desenvolver. Quer pegar 3? Quer pegar 4? Quer pegar 5 virtudes? Uma de cada raio? Pegar 7? Tudo bem, mas desde que você desenvolva, então, aquela provinha quádrupla e depois os 8 passos. Simples assim. Simples assim. E através dos 8 passos você vai se desenvolver e vai evoluir. Nós devemos lembrar também que dentro dessas considerações, ou dos primeiros passos, os canais que nós estamos objetivando são os canais crísticos, como eu falei desde o primeiro momento. Aqueles que participam das nossas vivências aos sábados, no Zoom, estamos evoluindo, nos desenvolvendo através da coordenação e orientação dos seres de luz, mas principalmente do nosso orientador, que é o querido e amado Mestre Saint Germain, que é, vamos chamar assim, do diretor cósmico, o Chohan cósmico, para esses 2000 anos, que é a Idade de Ouro, né? Que é a Era de Aquários, né? Através desses 2 grandes seres, que é o Mestre Saint Germain e a sua alma gêmea, que é a Mestra Pórtia, ela que é a deusa da oportunidade e da justiça, mas também faz parte do Conselho Kármico, é a porta-voz do Conselho Kármico e a presidenta do Conselho Kármico. Só ali nós já temos uma defensora de grau máximo, lembrando que ela é a patrona da justiça. E o Conselho Kármico é justamente aonde vai avaliar de 3 em 3 meses a sua produção. O que você está fazendo aqui no planeta? Qual é a sua colaboração para que ele também receba a sua ascensão e a sua iluminação? Então, nós temos que ver que tudo está relacionado, tudo está encadeado para que a gente possa, então, estar recebendo toda essa maravilhosa atenção. Tem um livro, né? Eu falei do livro. O livro ele se chama Signos Zodíacos e Meditação. Ele foi feito e citado por Alice Bailey, que ali nós temos, então, todas as colocações do Festival de Azala, onde nós temos os 3 dias principais, né? O primeiro dia, a motivação do amor, no sentido mais sublime e livre desse sentimento. O segundo dia, a motivação da ressurreição, que é um novo tipo de vida e de consciência crística, do qual todos nós deveremos estar nos renovando. E o terceiro dia é a motivação da união, uma relação íntima com todos os homens de boa vontade, entre as qualidades cósmicas do amor incondicional, junto a todas as raças, a todas as nações. Ali nós citamos, então, através de todo esse trabalho, também os outros 2 festivais que aconteceram anteriormente. O Festival da Páscoa e o Festival da Lua Cheia de Maia, que é o Vesak. Todos eles interagindo com essa força do amor, da luz e do poder divino, aonde nós estaremos transferindo, transmutando e transformando tudo aquilo que nós queremos fazer no planeta. E, por fim, não poderia ser diferente,
vamos todos nós fecharmos os nossos olhos e fazermos então a grande oração, a oração máxima, que foi nos colocado em 1945, uma oração que estava enclausurada, que era feita somente para os seres de luz, e só os seres de luz que faziam, mas a partir de 1945 ela foi aberta para todos nós, através de um ser de luz que contribui ali junto aos instrutores planetários, junto ao Mestre Jesus, junto ao Mestre Kutumi, que é chamado de o grande educador, o grande assessor do caminho do meio, que é esse mestre chamado de Jiao Ku. Ele nos traz, então, a presença em 1945 da grande invocação, quando todos nós estaremos rezando agora, né? Eu fazendo a oração e vocês em silêncio, manifestando e ancorando essa oração em vossos corações, através da chama trina e da centelha divina. Fechemos os nossos olhos, então, e façamos essa oração, que nós chamamos todos de a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz às mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens e que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e seguem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que cumpra-se o plano de amor e de luz e feche a porta onde está o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Amém. Carmen, era o meu propósito, espero e creio que eu possa ter atingido, mostrando um pouco do que é o Festival de Azala. Eu quero agradecer a presença de todos aqueles que nos ouvem aqui sempre, aqueles que ainda irão nos assistir, e eu quero que tenha um final maravilhoso de quinta-feira, adentrando um final de semana, junto a essa energia maravilhosa de Azala, lembrando sempre de fazer essa oração máxima, que vai catalisar e que vai abrir os nossos caminhos, a nossa mente, o nosso coração, fazendo que a nossa vida se torne a vontade de servir, como são as dos mestres, como são as dos seres de luz e todos aqueles que estão nesse momento conosco aqui na Terra, no caminho e na vida. Gratidão, gratidão, gratidão pelo convite, Carmen. Gratidão, Bueno. Gratidão aí você na Suíça, na Holanda, vocês de fora do Brasil, vocês aqui no Brasil. A lua tá maravilhosa. Feliz Azala. Foi maravilhoso como sempre. Gratidão, Bueno. Gratidão, namastê, família Pax.